A casa caiu, e a semana chega ao fim com mais um capítulo na derrocada dos golpistas. Ao que tudo indica, Bolsonaro e seus comparsas estão cada vez mais próximos de enfrentar as consequências de seus atos, com o caminho traçado rumo à cadeia. Passado o primeiro turno, desencadeou uma avalanche de novos indícios nas investigações conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal e pela Polícia Federal. Mensagens inéditas foram encontradas nos dispositivos eletrônicos dos investigados e apontam o envolvimento do inelegível nos ataques de 8 de janeiro. Pela primeira vez, veio a público que a PGR também já sabia dessa óbvia ligação. Em um ato inaceitável, Valdemar da Costa Neto articula uma trama de chantagens, declarando que a anistia a Jair Bolsonaro será a condição para seu partido apoiar candidatos nas eleições internas para o comando da Câmara dos Deputados e do Senado. Veja também, Alexandre de Moraes determina a extradição de 63 bolsonaristas foragidos, que após atacarem sua própria nação, os autodenominados patriotas fugiram para a Argentina, deixando suas tornozeleiras para trás. O golpista preso Anderson Torres depôs sobre a atuação da Polícia Rodoviária para dificultar o deslocamento de eleitores durante as eleições de 2022. Outra manobra fracassada de Bolsonaro em sua tentativa de manipular o resultado das eleições. O objetivo era impedir que eleitores do presidente Lula chegassem aos locais de votação no Nordeste. Confira agora os principais destaques no resumo da semana da Mídia Ninja. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber as melhores notícias da política brasileira. O ministro Alexandre de Moraes votou para rejeitar 2 pedidos feitos por Jair Bolsonaro relacionados às investigações que miram no ex-presidente. Um recurso solicita acesso aos depoimentos da delação premiada de seu ex-ajudante de ordens Mauro Cid. No segundo recurso, o inelegível pede que o relatório detalhado sobre a quebra de sigilo de Cid não seja considerado na investigação. Elas incluem um suposto vazamento ligado a um ataque hacker ao TSE em 2018, tentativas de golpe de Estado, venda de joias recebidas da Arábia Saudita, inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19, entre outras delações. Moraes afirmou que as investigações estão em andamento na Suprema Corte, com várias diligências ainda em curso, e por isso, a defesa de Bolsonaro não tem direito de acessar os depoimentos de Mauro Cid. O relatório final da Polícia Federal está prestes a apresentar novas provas sobre o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados em uma tentativa de golpe de Estado que resultou nos ataques de 8 de janeiro. Segundo o G1, as novas mensagens encontradas nos dispositivos eletrônicos dos investigados se referem ao plano golpista discutido em reuniões realizadas no Palácio da Alvorada, após o ex-presidente sair derrotado por Lula nas eleições de 2022. Os relatórios apontam diversas irregularidades relacionadas ao governo Bolsonaro. Entre elas estão as milícias digitais, a falsificação de cartões de vacinação e os desvios de presentes recebidos por Bolsonaro de autoridades estrangeiras, incluindo as joias da Arábia Saudita. A Procuradoria-Geral da República não se pronunciou, pois ainda aguarda a parte final do inquérito sobre a tentativa de golpe da extrema-direita, que está sempre disposta a sacrificar a democracia em benefício de seus interesses retrógrados. A pedido da Polícia Federal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a extradição de 63 bolsonaristas foragidos na Argentina após participarem dos ataques de 8 de janeiro em Brasília. O pedido já foi enviado ao Ministério da Justiça, que deverá acionar o Ministério das Relações Exteriores para conduzir os processos de extradição junto com o governo argentino. A suspeita é que os acusados entraram na Argentina escondidos em carros, após quebrarem tornozeleiras eletrônicas que usavam. Através da Operação Lesa Pátria, a Polícia Federal vem cumprindo uma série de mandados de busca e apreensão, além de prisões dos golpistas de extrema-direita, que em um ato antidemocrático depredaram as sedes dos 3 poderes. O ministro Alexandre de Moraes apresentou garantias ao governo da Espanha e determinou a extradição do blogueiro e militante bolsonarista Oswaldo Eustáquio. Ele deverá responder por supostos crimes cometidos entre 2021 e 2022, incluindo ameaças, incitação a crimes e associação criminosa. A Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal apresentaram indícios da participação de Eustáquio em atos antidemocráticos, além de sua presença nas manifestações de 7 de setembro e em atos após a eleição do presidente Lula, em 2022. Entre as 6 garantias listadas estão a não submissão à prisão por fatos anteriores ao pedido de extradição e computar o tempo da prisão imposta por força da extradição. Há 1 ano e meio na Espanha, Eustáquio disse ao Metrópolis que a decisão de Moraes é injusta e exagerada.
Paulo Gonet, procurador-geral da República, apontou pela primeira vez um vínculo entre a articulação golpista de Jair Bolsonaro com a invasão e depredação dos prédios dos três poderes da República. Os elementos de convicção até então colhidos indicam que a atuação da organização criminosa investigada foi essencial para a eclosão dos atos depredatórios ocorridos em 8 de janeiro de 2023. Escreveu Gonet em documento sigiloso enviado ao STF no mês de junho, revelado hoje por coluna no UOL. Segundo o documento, Gonet diz que os acusados por planejar e tentar dar um golpe poderão ser cobrados para ressarcir os prejuízos provocados pela destruição do patrimônio público, valor próximo a 26 milhões de reais. O posicionamento do procurador-geral foi apresentado em resposta a um pedido da defesa de Valdemar Costa Neto para a revogação de medidas cautelares. A Polícia Federal deve concluir o inquérito até o final do ano. Depois disso, Gonet será o responsável por decidir sobre a apresentação de uma denúncia ao STF. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, diz que partido apoiará os candidatos ao comando da Câmara e do Senado que se comprometerem com o projeto de lei da anistia. Isso é uma nítida chantagem para um projeto totalmente inconstitucional e descabido. Barganhar apoio pela impunidade de perigosos criminosos que tentaram abolir o Estado democrático de direito é um achaque à democracia. O chamado PL da anistia está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e tem enfrentado dificuldades para avançar mesmo com maioria de extrema-direita nesse espaço. Segundo Costa Neto, o texto é um ponto-chave na sucessão das presidências das duas casas. O bolsonarista e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, depôs nesta segunda-feira à Polícia Federal sobre a atuação da Polícia Rodoviária para dificultar o deslocamento de eleitores durante as eleições de 2022. Ele é investigado por uma suposta ação para impedir que eleitores do presidente Lula, que derrotou o Bolsonaro, chegassem aos locais de votação no Nordeste. Sua defesa vai pedir a reconsideração do indiciamento, alegando que ele aconteceu antes do término do inquérito policial. Ao todo, mais de 2.000 bloqueios foram realizados na região pela PRF, sob o comando do ex-diretor-geral Silvinei Vasquez, que foi indiciado e preso. Em maio do ano passado, Anderson Torres prestou seu primeiro depoimento sobre o caso e afirmou ter recebido de Marília Alencar, ex-diretora de inteligência, um levantamento sobre os resultados do primeiro turno das eleições, mas negou ter compartilhado o documento. Ontem, Lula foi a Camaçari, na Bahia, e deu uma baita lapada na hipocrisia de Bolsonaro, que usa a fé cristã para se promover, mas na prática faz tudo ao contrário. Confira esse corte. Estou orgulhoso de ver o Caetano arrumar uma vice, uma mulher negra, uma pastora. Tem nada mais extraordinário do que essa união de dois partidos de esquerda. A gente não tem medo de dizer que a gente é de esquerda, porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Ninguém brigou mais pelos pobres do que Jesus Cristo. É exatamente por brigar pelos pobres, de cuidar dos doentes, de atender os mais necessitados, que os ricos da época mandaram crucificar Jesus Cristo, mandaram ressuscitá-lo. E nós não podemos esquecer isso, porque não é nenhum granfino que vai cuidar de vocês, não é nenhum granfino, porque pobre só é lembrado por eles em época de eleição. Em época de eleição é beijinho, beijinho. Depois das eleições é tchau, tchau para o povo pobre deste país. Esse foi o resumo da semana no canal da Mídia Ninja, onde você fica por dentro das notícias mais quentes da política.